sou Camila, sou uma mulher branca, tenho cabelos dourados um pouco abaixo do ombro, tô vestindo um blazer bege, tô com um vestido na altura do joelho, preto com alguns bordados, tenho 36 anos, pele branca. Eu tô aqui hoje com a Marguerita Pereira, que é terapeuta ocupacional. A gente vai falar um tema super interessante. A gente vai falar sobre crianças e adolescentes e os potenciais e os desafios dessas crianças com neurodiversidade. Vai ser um assunto muito importante para todos vocês. Então, curtam, compartilhem e fiquem com a gente. Oi gente, meu nome é Marguerita Pereira, sou terapeuta ocupacional, tenho 33 anos, estou vestida com uma blusa 3/4 vinho, a sandália no mesmo tom, um pouco de salto alto, estou com uma calça jeans de lavagem clara. Marguerita, seja super bem-vinda! É um prazer ter você aqui no PodTake. Eu acho a gente está com o tema, né, o tema os desafios e potenciais da criança e o adolescente neurodivergente. A gente tem aí uma série, né, que trouxe tantas coisas e tantos insights aí sobre esse período e essa transição entre a criança e o adolescente e esse cuidado. Então, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, aceitado esse tema. Aqui a gente vai começar uma conversa leve, a gente tem as nossas perguntinhas aqui, só para poder nos direcionar, porque o assunto é muito bom, senão a gente fica aqui horas e horas. Então, eu já começo assim, justamente trazendo, até porque às vezes a terapia ocupacional, eu conheci a terapia ocupacional porque eu tenho uma prima com síndrome de Down, que é um pouco mais velha do que eu, e era a primeira profissão que eu pensei na vida em fazer uma faculdade, porque eu achava lindo demais o trabalho que minha tia fez com a minha prima, porque naquela época era difícil encontrar um terapeuta ocupacional. E aí ela fez esse trabalho com ela através de livros, ela lia e aí ela falava, nossa, é tão importante o papel do terapeuta ocupacional para o desenvolvimento social dessa criança. E aí eu fui aprendendo um pouco disso e admirando a profissão à medida que a minha prima crescia, ela já passou a ter esse acesso e eu achava super interessante. Então, super bem-vinda, é muito bom compartilhar com você desse momento. E aí, o que eu queria que você contasse, assim, né, porque muitas pessoas ainda não conhecem bem, né, você pode explicar pra gente de forma simples, né, o que é essa profissão, o que ela faz e como que ela atua com essas crianças e esses adolescentes. Camila, é muito interessante, igual você falou, nós terapeutas ocupacionais, a gente quer que muitas pessoas conheçam mais o nosso trabalho, né? Vem aos poucos sendo mostrado nas TVs, com filmes, novelas, mas ainda a população ainda não conhece muito sobre a nossa profissão. É uma profissão linda, não vou, né? Eu amo a minha profissão, mas principalmente voltada nessa área infanto-juvenil, que é a que eu atuo atualmente, a terapia ocupacional trabalha muito com a questão da autonomia, da independência. Eu acho que essa frase vai para todas as áreas da profissão, né, bolei, você corta, tá? Ela é ótima. Ela é ótima. Das divisões da profissão, né? Uhum. Então, assim, a gente trabalha muito com essa autonomia e com essa independência, mas durante esse trabalho nosso, eu acho que a gente volta muito aos aspectos motores, cognitivos, sensoriais, né? Na parte que a gente fala socioemocional, né? A gente consegue abranger várias áreas, né? E claro, mas um pouco dessas áreas é muito voltado com a técnica que a gente vai utilizar, o método mais adequado. Então, assim, a gente atende crianças, bebês, né? Igual você falou, com certeza sua prima, né? Mas assim, com síndrome de Down, TDAH, autismo, transtornos de aprendizagem em geral, transtornos do processamento sensorial. Então, assim, e atendemos crianças também e adolescentes sem nenhum tipo de patologia. Uhum. Às vezes é uma dificuldade motora que aquela criança pode estar tendo diante das mudanças mesmo de rotinas escolares. Então, assim, é muito abrangente o que a gente pode abordar mesmo com cada indivíduo. E uma coisa que eu me veio quando você estava falando, eu lembrando dessa minha experiência com a minha prima, uma coisa que eu achava muito interessante e que todo mundo achava o máximo, que muito cedo
ela aprendeu a pegar ônibus e ir para a escola sozinha. E todo mundo achava isso assim, nossa, porque ela fazia isso assim, acho que sei lá, com uns 12 anos ela já fazia isso. E apesar, tanto quanto para uma criança sem nenhuma patologia, quanto para uma criança com síndrome de Down, a criança sem a patologia já era difícil. Então você imagina que para ela, e ela fazia isso muito bem, com tranquilidade, era uma rotina para ela. Sim. Então isso também eu acho que o apoio da terapia ocupacional é muito grande nisso, né? Que são as atividades do dia a dia. E é o que a gente sempre fala, quando a gente vai trabalhar muito essas atividades de vida diária, essas atividades instrumentais de vida diária, que é sair fora do ambiente domiciliar, eu acho que tudo depende de como vai ser organizada aquela rotina. Sim. Então, assim, desde sempre a gente vai fazer treinos para aquela criança e aquele adolescente começar a ter essa autonomia. É interessante quando você fala, uma mãe de um paciente meu na semana passada, ela me falou assim, todo mundo acha um absurdo eu mandar meu filho pegar um ônibus e ele tem 13 anos. E por ele ter, ser autista, ele não pode, como assim? Então, assim, ela falou, vou deixar, sim, porque ele tem que entender. Então, tudo nisso a gente teve que trabalhar uma rotina, né? O sair de casa, como é ir pro ponto de ônibus, conhecer outras pessoas, pegar o ônibus, passar o cartão, né? Entrar dentro daquele ônibus, vários estímulos, né? Vários contextos sociais. Como que é entender isso? Então, assim, essa rota, né, que a gente fala, sair de casa, pegar o ônibus, ir para a escola, voltar da escola, pegar o ônibus, mas isso tudo tem a ver com autonomia. Eu tô dando independência para o meu filho. Eu acho que, independente da patologia, temos que criar indivíduos para ter autonomia. Porque se a gente tem, eu sempre brinco com as mães assim, a gente não vai colocar os meninos numa bolha e achar que eles vão viver ali e eles vão crescer naquela bolha. Eles têm que sair, eles têm que conhecer o mundo, eles têm que ter oportunidade de falar, eu dei conta, eu consegui. E o que eu acho mais lindo, eu até arrepio falando isso, eu acho lindo quando meus pacientes chegam e falam assim, eu consegui ir para o shopping e voltei sozinho. E eu não precisei tanto da sua organização, porque você já me ensinou que eu tenho que me organizar antes de ir. Então, assim, é entender que é um processo. Na primeira vez eu posso me perder. Na primeira vez eu posso tentar ligar pra minha mãe desesperada pelo celular. Tá tudo bem. Mas eu tô tendo a oportunidade de ir lá. A gente vai acertar, a gente vai errar, mas eu acho que eles precisam dessa oportunidade. É isso que eu sempre bato na tecla com as mães. A criança e aquele adolescente, ele nunca vai estar preparado mesmo para o mundo se você como mãe, se nós terapeutas não preparar eles. Mas quando a gente vê que está no momento certo, eu acho que a gente consegue perceber quando você começa a ter confiança. É interessante que muitas pessoas acham, como que você vai criar confiança? Eu tenho vínculo com meus pacientes, eu sei quando eles podem, eu sei quando eles vão me avisar, porque muitos me avisam, Margarita, eu não consegui falar com minha mãe, tô falando com você, eu cheguei em tal lugar. É incrível ele ter essa confiança comigo e eu entender assim, ele vai ficar lá e tá tudo bem, ele vai voltar. Então são oportunidades, temos que criar oportunidades para eles. Eu acho que é isso, o adolescente precisa disso. Na realidade, eu acho que é como se fosse uma liberdade, é a oportunidade da liberdade, né? Porque, olha, você pode, e hoje de manhã eu tava pensando sobre isso, onde eu moro tem uma farmácia, uma padaria assim no quarteirão. Aí eu pensando assim, como que eu vou conseguir dar essa liberdade aqui para minha filha, e ela tem 9 anos, como que eu dou essa liberdade para ela? Aí eu tô pensando, eu posso deixar ela ir, e aí o que eu faço? Eu pego e falo, olha, não, você vai e eu vou ficar te olhando da esquina. Primeiro dia, olho da esquina. Aí, no segundo dia, eu falei assim, eu vou ficar aqui no portão de casa, já não vou estar te vendo, mas vou esperar e você vai. Até que, nessa medida, eu acho que a criança toma confiança e você também. E aí, e o que você falou, essa vitória, essa sensação de vitória, nossa, eu consegui. Poxa, é tão legal, né? Mas o que é mais interessante, Camila, é o que a gente sempre fala, a gente tem que criar estratégias para isso. Muito deles, por mais que você vai parar na esquina e vai ver, sempre locais perto, tá? Quando são locais mais distantes,
É difícil ter essa proporção de imagens, mas a gente consegue correlacionar essas imagens aí por gravuras na internet, né? Que é muito de fácil acesso. Mas, por exemplo, igual você deu a dica, vou ali na padaria que é ali na esquina. Mas por que a gente não faz um mapa? Que hoje em dia está muito em alta o mapa mental para estudar. Então vamos fazer um mapa pra gente chegar lá? Minha casa, vamos desenhar a casa, vamos desenhar a rua, vamos desenhar a esquina, vamos desenhar a padaria, a farmácia. Sim, então, desenhamos. Ah, Marguerita, mas você sabe que eu não sou boa desenhista. Então vamos lá no Google, vamos tirar a foto, vamos imprimir aquela foto, mas de qualquer forma vamos fazer o desenho, eu desenhando a rua para eu entender aonde que eu tô indo. Sim. Então na hora que eu vejo o visual, que é bem interessante, principalmente para esses pacientes, né, os com TDAH, com autismo, eles precisam ver o visual. O visualizar, né, tudo, né? O estímulo visual auxilia. Então ele vai entender, eu vou por esse caminho, virei e cheguei. É concreto. Tudo que é mais concreto fica mais fácil eu entender para onde que eu vou e como que eu vou voltar. Claro. Sabe? Mas de qualquer forma, o que é isso tudo? Uma organização da minha rotina. Então tudo está relacionado a um planejamento, a como eu vou organizar aquela rotina e vou executar. Ótimo. E aí, dentro disso daí, eu acho que vale que a gente falar um pouquinho, mas quando a gente fala de neurodivergência, né, a gente está se referindo aí, né, a diversas formas do funcionamento neurológico, como autismo, TDAH. Quais assim, são as principais características de cada um desses? E se eu não falei, né, todos que hoje você trabalha, por favor, traz pra gente. Mas quais são as principais características que a terapia ocupacional vai atuar junto com essas crianças? Tá. A maioria das... Vamos tentar falar um pouco mais no geral, porque aí fica mais fácil também, eu acho, que todo mundo entender. Sim. A maioria dessas patologias, a gente vê muita dificuldade relacionada à comunicação social. Ah, Marguerita, mas o paciente com TDAH não tem dificuldade de comunicação social, mas às vezes aquela iniciativa ele vai ter. Então, por exemplo, o paciente com autismo, ele vai ter dificuldade de se comunicar socialmente, ele vai ter aqueles movimentos repetitivos que muitas pessoas vão ver o balançar, o balançar a mão, o balançar o pé, ou às vezes diante da euforia, aquele movimento repetitivo de ir e voltar várias vezes. Né? Ele vai ter um pouco de algumas alterações sensoriais, por exemplo, os ruídos, né, altos ou baixos podem incomodar, então eles vão ter a sensação de tampar os ouvidos, algumas, né, as luzes, né, dependendo da cor, pode vir incomodar eles, né? O TDAH a gente sempre lembra daquela criança agitada, né, hiperativa, aquela criança desatenta. Mas nem sempre? Nem sempre. Tem muitas crianças que a gente vai ver muito mais voltado só para aquela criança desatenta. Entendi. E vai ter outras crianças que vão ser mais hiperativas. E vai ter outra criança que é um misto, que é a junção dos dois. Então, ambas elas, você vai ver sempre a dificuldade na atenção. Então, vai ser aquela criança que tá, como a gente brinca, na nave. Então, às vezes... Passou um mosquito, ela perdeu. Hoje eu tive uma reunião escolar, a gente foi falar de um caso nosso e foi legal que o nosso paciente explicou pra gente, ele tem tanto TDAH como autismo, ele falou assim, não, a professora chega, ela vai cumprimentar todo mundo, ela vai brincar, fazer uma brincadeira, que às vezes eu não entendo, ela brincou, ela começou a aula, mas diante da aula, ela foi lá e fez outra brincadeira, aí eu perdi a aula. Aí quando ela volta, eu não entendi a aula, porque eu acho que ela vai começar aquele processo tudo de novo. Então tá vendo a desatenção? Ele teve a ruptura, então ele não volta, ele não consegue ter aquele raciocínio rápido de entender que voltamos para a aula, daquela aula antes da brincadeira. Então é muito interessante eles. E aquela criança que a gente fala com transtorno de aprendizagem, tem N fatores, dislexia, descalculia, disgrafia, né? Tem várias coisas relacionadas e são crianças que a gente vai ver alguma alteração na hora da leitura, da fala, da escrita. E chega muitos pacientes meus com dificuldades na aprendizagem que vai ali gerar uma desortografia, disgrafia. Ah, mas o que é esse nome estranho?
mas é muito voltada àquelas dificuldades de escrever mesmo, aquela criança que você vai ver uma letra inversa, você vai ver uma dificuldade, às vezes, não tá escrito bola, tá escrito outra coisa, e nem eu tô entendendo. Então, são certos tipos de escrita que até mesmo vão virar ilegíveis pra gente. Então, todas essas crianças, a gente vai... É uma coisa que a gente sempre fala, é um trabalho que conseguimos trabalhar N aspectos, porém a gente vai individualizar, a gente vai ver qual habilidade, que é o que você sempre pontua sobre a questão do potencial. Aquele paciente traz para mim um potencial muito grande relacionado à matemática, português. Não, amo futebol, né? Então, assim, a gente utiliza daquela atividade de interesse para buscar a forma de como vamos melhor estimulá-lo. Então depende se ele tem alguma alteração motora, alguma alteração sensorial, que é outro diagnóstico que eu não falei, que chega muito para mim, que é o transtorno do processamento sensorial, que muitos profissionais ainda acham difíceis, né, de compreender. Às vezes fica confuso até mesmo, às vezes ele é autista, não, ele tem um transtorno sensorial, às vezes ele não é autista. Então, o transtorno sensorial é quando uma criança tem uma disfunção sensorial. É uma criança que vai ter uma aversão tátil, vai ser uma criança que vai ter uma insegurança gravitacional, que vai estar relacionada aos sistemas, né, proprioceptivos, vestibulares, porque no final das contas todos nós achamos que a gente tem 5 sentidos e a gente tem 7. Então, os outros 2 sentidos que muitas pessoas não falam assim, a gente tem 5 sentidos. Não, gente, a gente tem 7. A gente tem que lembrar que a gente tem proprioceptivo e vestibular e eles estão relacionados à parte do equilíbrio. Tá? O vestibular não é esse que quando a gente tem labirintite? Isso aí. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu, por exemplo, terapeuta ocupacional, eu tenho uma alteração relacionada à insegurança gravitacional. A mãe dos meus pacientes vai amar eu falando isso. Eu tenho uma alteração relacionada a isso, à insegurança gravitacional. Eu não sou aquela pessoa que dou conta de ir num brinquedo de altura. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de entrar num elevador, porque ele é todo fechado e vai vir, vai ter aquela sensação do... Então, isso incomoda. Então, processamento sensorial pode ser aquela criança hipersensível ou hipossensível. Então, ela é muito sensível ou ela é pouquíssimo sensível. Entendi. Margarita, mas vai parecer uma criança com TDAH. Não. Sabe aquela criança às vezes que tá... Sim. Cansado. Mas pode ser uma criança que tem alguma alteração sensorial, que ele recebe o estímulo, só que aquilo ele não está conseguindo processar. Então, assim, todos os diagnósticos que a gente fala, eles são muito interessantes da gente entender. São difíceis também da gente chegar, igual eu sempre falo para as mães, vamos com calma. Sim. Né? A gente já está intervindo, mas vamos com calma, porque eles podem ser diagnósticos tão discrepantes uma característica da outra, mas tem características que são muito semelhantes, que fazem a gente mesmo levantar aquela chavinha assim, calma, vamos pensar? Então, assim, a gente pode intervir em todas essas áreas, mas tudo depende do que necessariamente aquele indivíduo vai trazer pra gente. E uma coisa que chega também para nós terapeutas ocupacionais são crianças com algumas dificuldades escolares. Que tipo de dificuldade? Às vezes chega uma criança com dificuldade na escrita, porque às vezes a apreensão do lápis não está correta. Às vezes chega uma criança com aquela ergonomia, né? Igual, não tem ergonomia no trabalho, tem ergonomia na escola, gente. Então, às vezes, não está adequada aquela acomodação. Então, a gente vai tentar fazer uma adaptação para aquela acomodação. Então, aquelas adaptações que a gente vê, às vezes, na casa dos nossos familiares, como barras. Margarita, mas a gente consegue fazer essas adaptações também com as nossas crianças? Sim. Porque se for necessário eu pensar numa acomodação sensorial escolar, eu vou conseguir fazer aquele recurso. Mas tudo, claro, em conjunto com os outros contextos, né? Familiar, escola. Mas são várias coisas. É muito amplo quando a gente fala de terapia ocupacional. As pessoas acham, isso aqui é só para trabalhar o motor, vai só trabalhar o cognitivo, só o sensorial. Mas é tanta coisa pra gente pensar. A gente pensa depois, a gente fala das AVDs, que é todos os ambientes
dentro de casa, mas a gente tem que lembrar das IVDs. Contexto social, gente. Sim. Eu saí fora de casa, eu ir para escola, eu ir trabalhar, que é a outra questão que vem muito, né, desses adolescentes, né, que vão crescendo. Eu saio da minha casa, então eu tenho que pensar numa escola, no meio social, né, de ir ao shopping, conhecer pessoas, trabalhar. Então a gente consegue trabalhar de uma forma muito ampla. Tudo depende daquela demanda que a gente observa daquela criança ou daquele adolescente, ou também que a família traz ou a escola traz para nós. Então tudo depende. E tem muitas coisas, né? Eu te escutando, eu fui recente, porque tem 2 ou 3 anos que eu consegui o diagnóstico de distúrbio de processamento auditivo. E foi super difícil, assim, porque adulta, né, já, então, uma coisa assim que foi um detalhe, mas que eu sempre tive dificuldade a vida inteira, né? Foi uma dificuldade que me acompanhava a vida toda, só que ela foi ignorada ali por E muitas você coisas. conseguiu se sobressair diante daquelas dificuldades, porque você vai ter alguma dificuldade. Isso. É bem interessante quem é diagnosticado na vida adulta, porque quando você pergunta, eles falam assim, não, mas era difícil, mas eu tava dando conta. Isso. Quando eu falo pra você assim que eu tenho essa insegurança gravitacional, claro que é uma característica, não consegue fechar vários critérios de diagnóstico para fechar um diagnóstico, mas eu falo, sabe quando todo mundo ia pro parquinho e eu ia chegar no parquinho e falava, não consigo. Ah, mas para de ser medrosa, né? Então assim, é o que você fala, quando fecha agora o diagnóstico, numa parte parece que você sente tá tudo bem. Tá tudo bem. Aquilo que eu tive dificuldade é por causa dessa questão. E aí você consegue tratar e falar assim, olha, eu posso melhorar isso. Então aí você começa a se entender por que algumas coisas sempre foram mais difíceis, né? Porque aí no começo confundia com dislexia. Porque realmente, como eu ouço de uma forma errada, eu escrevo de uma forma errada. Sim. Mas às vezes é a palavra. Então, e olha como que isso imagina isso para criança, né? Como que é um desafio, porque na realidade, como a terapia ocupacional faz muito bem, a gente quer se encaixar. Sim. O tempo todo o nosso trabalho vamos encaixar aqui na sociedade, vamos, né? E que hoje, né, com o mundo mais inclusivo, a gente vai abrindo portas para poder, não, você se encaixa, mas vamos respeitar as limitações que existem aqui, os desafios, né? Então, vamos focar no potencial. Outra coisa que você falou que eu acho que é super importante, que essa questão do potencial, acho que a escola, de maneira geral, assim, na minha época, era muito assim. Olha, eu sempre fui muito boa em português, história, geografia, e sempre tive muita dificuldade com matemática, sempre tive muita dificuldade com física, e aí eu estudava muito matemática e muito física, só que na realidade eu tinha que estudar muito para ficar ainda melhor do que eu era boa, né? Então eu acho que hoje a gente já tem esse olhar mais amigável, né? Que é esse olhar de tipo, poxa, é a sua potencialidade, é onde o seu sucesso está, onde você tem mais afinidade, mais facilidade de maneira geral. E eu acho que no universo de crianças e adolescentes com determinadas patologias, isso ainda deve ser mais, porque pro controle, né, você tem que trazer eles para perto, e trazer eles para perto tem que ser, possivelmente, mais fácil quando eles estão dentro desse redondo do que é mais fácil para eles, né? Sim, e quando você fala da questão do potencial, às vezes não são todos que têm esse olhar, igual você falou. Ainda mais, por exemplo, quando chega uma criança, né, com autismo pra gente, eles têm o hiperfoco deles. Tem alguns que vão ter o hiperfoco, às vezes vai ter uma tal habilidade, mais interesse sobre aquilo, às vezes nem é o hiperfoco, mas tem mais interesse, mas não é todo mundo que entende isso. E tudo depende, eu acho que, igual você disse, eu acho que tudo a gente tem que ponderar, eu acho que é uma balança. Porque às vezes eles vão entender assim, mas eu sou bom na educação física, então eu vou ser um dia um educador físico. Não, eu vou ser um jogador de futebol, vou ganhar muito dinheiro igual o Neymar. Calma. Infelizmente tem que ter calma. E é por isso que eu acho que é uma balança. Eu acredito que é uma balança. Sim. Por causa que
temos aquela habilidade. Até te ensinar a passar por processo. Sim. O processo da escola tem português, matemática, geografia, Sim, história. e pra eu passar por ele, ser alguém lá na frente, eu preciso entender que eu preciso dessas outras matérias. Então, assim, essas atividades são importantes, esses interesses, né, são importantes, mas eu sempre falo, a gente tem que deixar mais amplo para eles visualizarem. É, verdade. Sabe? Por mais, Margarita, mas é muita matéria, igual eles sempre falam, é muita informação, isso confunde muito eles. Mas eu preciso entender, vou passar por isso, para depois eu ser isso. Porque senão eles estagnam. Eu tenho um adolescente, né? Minha criança que virou agora um adolescente. Ele sempre achava assim, não preciso estudar, eu vou ganhar muito dinheiro quando eu crescer. Aí hoje, é isso. E hoje, quando ele estava agora com 14 anos, ele para e fala, eu tenho que estudar. Aí eu falei, mas no final das contas ele entendeu que é uma trajetória, etapas, eu tenho que passar por essa etapa, igual hoje é confuso esse mix, né? Eu sou criança, agora eu sou uma adolescente. Aí daqui a pouco eu vou ser um adulto. Então são várias, são mudanças, né? São etapas que a gente passa que a gente fica confuso. Sim, e aí já vai até sobre etapas, né? Que é a nossa próxima pergunta, que é a comparação com adolescentes com alguma patologia ainda impacta não só, eu acho que também não é só as crianças, os adolescentes em si, né? As próprias famílias que têm que lidar com isso, né? Sim. E como eu faço, né? E aí a ideia é justamente como lidar e fortalecer a autoestima e a autonomia neste contexto, assim. Esse processo de comparação, eu acho que quando a gente chega na fase da adolescência, é assim, né? Um tem um cabelo anelado, outro tem um cabelo liso, mas o Neymar é o legal e ele é jogador de futebol, então logo eu também quero ser jogador de futebol, porque ele tem tudo. Então começa a criar do que está perto e do que está longe, até uma projeção de futuro. Sim. Como que é esse processo aí? Difícil, né? Nossa, pra mim foi. Ainda é, né? Porque na realidade a gente só muda de fase, mas continua com os desafios. Mas assim, falando no geral, independente de ser típico ou atípico, né? Eu acho que os adolescentes hoje, eles estão numa fase de muito acesso. Sim. Estamos com muito acesso. Antigamente tínhamos acesso, mas eu acho que não com tanta facilidade. Então, quando eu tenho uma dúvida, eu vou lá no Google. Ou agora a gente tem um grande site, né? Né? O nosso site GPT, eles adoram, né? E aí eles vão lá perguntar, né? Então, assim, um ou outro vai e pergunta, mas depois eles vêm e perguntam em terapia, pelo menos. Então, esse é o ufa das terapeutas. Mas eu vejo isso. Hoje, se fosse falasse dos meus pacientes neurodivergentes, e minhas pacientes que não são, tá? Eu vejo muito aquele mix, né? Uma mistura de mudanças, de entender, sou criança ou sou adolescente, tenho ou não tenho responsabilidades. E isso fica difícil para eles. Eles ficam pensando que mudança de corpo, sexualidade bate, muitos amigos, então essa parte social, vem a parte familiar, porque tem uma cobrança. Porque quando a gente chega nessa pré-adolescente, a adolescência, a gente sai daquele ensino que é só 2, 3 professoras, né? Máximo ali 4. Aí a gente começa a ter quantas? 6, 10, 15, né? Então, assim, são milhares. Tenho pacientes que às vezes vão para o curso técnico, né? Em conjunto com a escola. Então, são 15 professores, né? Então, assim, é um mix de mudanças. E quando vem essas mudanças, vem os questionamentos. Sim. Então, assim, vem aquela questão, sou bonito? Cadê essa autoestima, essa autoconfiança, né, gente? Sou bonito, sou feio, sou magro. Eu escutei de um paciente meu, Margarita, eu sou muito bonito. Eu não queria ser assim. Meu Deus. Então, assim, eu adoro, eu sempre vou falar deles, tá, Camila? Porque eles são ótimos. O meu paciente de 16, e ele vai escutar, porque ele vai ver o vídeo, ele vai amar, ele falou assim, temos que tirar os estigmas. Temos que parar de achar que eu sou fulano e que eu vou ser só de uma maneira, né? Então, quando ele falou isso pra mim, eu falei, pera,
Vamos entender um pouco da TO, o que tem a ver com isso? Papéis ocupacionais. Então, o que são os papéis ocupacionais que a gente trabalha na terapia ocupacional? É entender quem sou eu. Eu sou a Marguerita, sou terapeuta ocupacional. Além disso, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou irmã, né? Eu sou madrinha. Então, assim, a gente entender os nossos papéis. Eu sou amiga, né, gente? Esqueci da amiga. Então, assim, a gente tem que entender os nossos papéis. Então, quando eu falo nessa parte da adolescência, eu sempre falo, qual que é o seu papel ocupacional hoje? Eu sou um adolescente. O quê? Então, eles usam essa frase e falam, tá, o adolescente é cheio de mudança. O que é mudança? Marguerita, crescendo pelo. Marguerita, meu corpo tá mudando, eu tô ficando forte. Marguerita, eu tô ficando muito magra. Eu falei, não, qual que é o papel? Isso. Vamos reconhecer os nossos papéis. Isso é muito importante. Então, assim, uma questão que eu tento trabalhar muito com eles é, primeiro, quais são meus papéis ocupacionais? Para depois a gente pensar nessa trajetória aí, por exemplo, dessas mudanças corporais, que aí a gente vai pensar no educador físico, no nutricionista em conjunto comigo, e né, a parte de sexualidade, vamos pensar a terapeuta, a psicóloga, os médicos, então a gente vai pensar, e sempre quando a gente vai trabalhar com adolescente, a gente pensa na equipe, a gente nunca pode deixar aquela equipe de lado, porque vem muitas dúvidas. E não significa que eu, como profissional da saúde, que eu não vou cessar as dúvidas deles. Mas eu acredito que um trabalho em conjunto um vai auxiliar o outro. Então, por exemplo, se eu vejo meu paciente tendo perda de peso, mas tá usando a creatina dele, eu falei, tem alguma coisa estranha, vão lá na Nutri. Vão na Nutri e outra, vão na psicóloga, porque tem alguma coisa aí mudando nesse corpo que Então, assim, meus pacientes, eles falam muito dessa questão da mudança do corpo, das espinhas, né, aparecendo. Aí eles falam, e eu fico brincando, vamos fazer a nossa skincare, amor! E assim, eles ficam, mas eu não cuidava da minha pele quando eu era criança. E aí vem muito o que eu sempre falo, atualmente, todo mundo pensa naquela intervenção precoce, né? Bom, principalmente agora que tá em alta, né, Camila? O autismo, o TDAH, a dislexia, o transtorno da aprendizagem, a questão do TPS, que é o transtorno do processamento sensorial, tudo em alta, né? Aí todo mundo fala, vamos intervir precocemente, é o melhor, né? A intervenção precoce, ela salva muito o desenvolvimento daquele indivíduo. Só que tem tanta coisa que tá vindo nova, várias inovações, graças a Deus, mas é só sobre a intervenção precoce. E a gente está esquecendo que aquela criança da intervenção precoce, ela vai crescer, ela vai virar uma adolescente. E o que eu sinto dos adolescentes, que eles estão num mix de perguntas. E quando a gente vai pegar um adolescente atípico, as dúvidas deles, algumas são semelhantes aos atípicos, mas a maioria eu tenho uma cobrança, mas eu me assusto com aquela cobrança. Por causa de quê? Por mais que ao longo do tempo a gente trabalha muito essa organização de rotina, quando eu chego na adolescência é muita informação, é muita matéria, é muita coisa que eu tenho que fazer. Escola, natação, robótica, que está super em alta deles, informática, academia, lutas, né, que eles estão querendo ficar fortes, as meninas também. Então, assim, é muita coisa. Meu paciente faz acupuntura. Ele faz acupuntura. Meu paciente vai escutar. Ele vai fazer acupuntura, amor. Ele faz acupuntura. Então, assim, são várias atividades. E aí chega aquele tanto de atividade, aquela mudança de corpo que eles não entendem por que o corpo está mudando. E assim, eu acredito muito nessa questão de tá tudo mudando, não tô entendendo, não é palpável. Eles não, é o que eu sempre falo, para eles é muito concreto, né? A mesa, concreta, madeira, mas essa mudança de corpo, eu sei que tem que mudar, mas por que tá fazendo isso? Por que tá crescendo? Por que tá tudo crescendo? Sabe? Por que todo mundo na escola tá falando que eu tenho que namorar? Mas eu não quero agora.
eu nem sei se eu quero. Uhum. E eu não sei, e eu adoro também quando eles falam, eu não sei se aquela menina ou aquele menino tá demonstrando que gosta de mim, porque eu não tô entendendo o sentimento deles. Então, é muito interessante porque, igual eu falei, é um mix de emoções, de sentimentos, e é uns sentimentos que não entendemos se às vezes é recíproco. Isso. Porque a gente entende aquelas entrelinhas que a outra pessoa vai dar, mas a maioria dos atípicos tem muita dificuldade de entender essas entrelinhas. Sim. Como que eu vou saber que está sendo recíproco, que ele gosta de mim, ou que ele quer ficar comigo? Se ele me elogiou, é porque ele me elogiou de verdade, ele está fazendo uma piada, uma zoação, que às vezes também eles não entendem a zoação, e tá tudo bem. Mas é muita informação, é muita coisa para eles processarem. E eu adoro um dos meus pacientes que ele fala, eu tô exausto. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso, porque será que a gente, em um dado momento desse sistema, a gente enquanto adulto, né, a gente foi exacerbada a forma como que a gente pensou assim, nossa, a cabeça não pode ficar vazia, então eu vou colocar esse menino nisso, eu vou preencher aquele espaço. Só que ao mesmo tempo, né, o que a gente chama de flow aí, né, às vezes o ócio criativo, né, todas as grandes coisas, elas têm tanto a ver com descanso, elas têm tanto a ver com descanso. E será que isso também não, será que a gente também não exagerou um pouco enquanto adulto, trazendo esse sistema para... E outra coisa, porque aí, tanto a criança com patologia ou sem, nós colocamos as duas no mesmo lugar, Sim. trazendo um tanto de atividade para esses dois lados aí. Mas eu entendo que a criança com alguma patologia, né, uma neurodiversidade aí, ela vai se sentir muito mais exausta do que as demais. Porque há uma cobrança. Pois é. E aí quando você fala da família, aí você fala assim, mas como que essa família, né? A família, quando você vira e fala assim, Margarita, mas eles têm um potencial, eles têm uma habilidade às vezes ali, mas será que a gente está dando oportunidade para aquela habilidade? Possivelmente. E aí, não. Será que aí a gente bate de novo na autoconfiança? Será que eu estou confiando naquele meu filho? Será que ele vai desenvolver do jeito que eu acredito, que eu, como pai, quero? E aí ele está esquecendo do papel daquele filho, que ele também tem que querer. Porque eu, como filho, eu tenho que querer fazer algo. Uhum. Quando aquele filho fica paralisado com tanta cobrança, tanta responsabilidade, tantas tarefas dentro da minha rotina, como que eu vou parar para pensar assim? Quero tentar prestar um vestibular, o vestibular é para tal lugar, mas meus pais querem que eu passe na federal, porque é a federal que eles vão dar conta, porque meus pais às vezes têm pouca condição. Tá vendo que a gente saiu um pouco da função? Eu sou função de quê? Eu sou um adolescente. Sou filho. Tenho o papel de estudante. Posso fazer, não sei se é a palavra, aquele trabalho menor aprendiz? Sim. Posso, não tem problema. Mas eu posso ser às vezes um estudante, trabalhador, mas a gente está cobrando dele também ser um adulto. É uma fase que agora ele está sendo um adolescente. E eu acho que vem muito dessa cobrança. Eu acho que vem uma responsabilidade em cima deles de vocês têm que trazer produtividade. Isso, eu não gosto dessa parte, porque a gente está num sistema, né, do mundo que exige isso, essa produtividade constante. Sim. Né? E aí, só que com reforço, as coisas mais importantes que trouxeram no mundo a evolução, elas não foram criadas em alta produtividade. Sim. Sabe? Então, assim, e aí nós temos crianças com habilidades incríveis, que nós estamos colocando, e aí eu tô falando assim, né, do meu ponto de vista, que nós, e eu também enquanto mãe, tá? A gente coloca elas nessa caixa de muitas coisas, e pra quê? Entende? E uma coisa que... Porque você trouxe uma coisa que eu não tinha, porque a palavra é literal, né? Terapia ocupacional. Aí quando você falou assim, mas qual que é a sua ocupação?
Ah, então eu sou filha, eu sou mãe, eu sou irmã, eu sou amiga, sou esposa. Então tem várias ocupações. Sim. Isso me trouxe o seguinte: nossa, você já tem muitas ocupações. Sim. Quando você vai inserindo outras coisas aí, você. Eu gosto de reforçar, né? Quem é você sem dizer o que você faz? E um adolescente, ele ainda não tem esse fazer produtivo, Sim. mas ele tem muitas ocupações que são ele, Sim. né? E a gente tira ele desse lugar. Então, meu filho não tá, ele tá distante, ele não tá conversando, ele só fica no quarto. Ele tá se isolando. Ele tá se isolando, mas será que... E aí eu tô aqui perguntando, tá? Será que talvez porque a gente não tá ocupando um espaço que não era para ser ocupado agora? Será que talvez não seja isso? Pode ser. Pois é, isso é uma coisa que... e eu acho tal... E aí vai além, então, a terapia ocupacional, aí eu já tô aprendendo mais. Eu acho que ela vai além dessa questão, né, só desse social primário. Ela vai nesse despertar da própria família. Sim. E quando você fala, Camila, mas o fulaninho ali, ó, tá dentro do quarto. Mas ele tá estudando. Às vezes ele pode estar sim estudando. Uhum. A maioria das vezes, né? A gente acha isso. Mas na maioria das vezes ele pode estar ali burlando a regrinha. Tá jogando jogo. Tá nesse site de conversa, né? Pode estar no site GPT perguntando algumas dúvidas, né? Uma coisa que eu acho interessante mas aquele adolescente não vai conseguir vir na mãe, no pai, contar, mas é o que eu sempre explico, a gente sim tem que dar, tem que ter autoridade dentro de casa, mas aquela autoridade também, dando um pouquinho daquela liberdadezinha, liberdade de quê? De dialogar. Uma coisa que eu vejo muito de nós, de todos nós, sociedade toda, quando você chega num lugar, você para e olha assim ao redor, o pessoal tá tudo aqui. Isso. Aí você me pergunta, teve um dia desse que eu saí com uma família, aí eu sentei pra fazer a reunião com essa família. E aí eu botei minha bolsa, meu celular tava lá dentro, e nem importei se eu ia avisar alguém que horas eu ia chegar naquele dia, coisa que eu sempre faço com a minha família. E aí eu sentei e fiquei olhando a família toda, até a menininha, todo mundo sentado, mexendo no telefone. Aí eu falei, gente, eu vim para uma reunião, a família sentou, todos estavam com o celular, todos mexendo no celular. E o momento, vamos dizer, a protagonista da novela naquele dia era eu. E o meu telefone estava lá, os dois, na bolsa. Então, o que eu vejo que das famílias hoje em dia, né, elas estão com dificuldade de se comunicar. Mas, Margarita, é tão mais fácil eu mandar mensagem para ele entender. Mas isso aqui, e o sentar, tem dias que eu brinco até dentro da minha casa e falo, vamos hoje todo mundo sentar para almoçar, né? Todo mundo junto. Vai ter umas conversas, umas briguinhas. Vai, tá tudo bem. Mas vamos sentar, vamos conversar. Ninguém da TV, ninguém do celular. E hoje isso é estranho. Porque quando você senta numa mesa, todo mundo vai mexer no celular. E antes eu achava bobagem. Vão mexer no telefone, né? A hora que eu tenho livre, né? Na correria da vida. Mas aquele adolescente às vezes está precisando de uma escuta. Ou ele precisa falar. Tem dia que eu chego assim, a minha sessão é assim. Porque às vezes eu não posso nem intervir. Porque eles querem falar tanta coisa. Quando eu vejo a hora, já passou do meu horário. As pessoas me perguntam assim, Margarita, mas o seu atendimento é de tanto tempo. Mas para os adolescentes, o meu horário passa. Eles extrapolam. Porque eles precisam ser escutados. É muita dúvida, é muita pergunta, é muito questionamento, porque o fulano fez uma tatuagem escondida da mãe. Mas aí, será que pode, Margarita? Vamos lá fazer? Então, assim, são vários questionamentos. Eu vejo que a família está precisando intervir, sem ser a terapeuta intervir. Isso, a família tem que falar.
A família tem que conversar. Ah, mas não tem uns assuntos que eu não gosto. Tá tudo bem, que às vezes você tem uma timidez para falar certos assuntos. Não tem problema. Mas tem que ter um momento família. Tem que ter aquele momento de escutar assim, eu tô com medo, mãe, de prestar um vestibular. Sim. Eu tô com medo, mãe, de fazer um vestibular e eu não consegui passar na federal. Eu tenho que passar numa particular. E aí, você vai estar apertada? Então, eu vejo que os meus adolescentes, eles têm aquele papel, sou adolescente, mas eles já estão lá pensando na vida adulta, porque eles já estão com medo de ter que prestar um vestibular, ou ir para um curso técnico, ou ir para um trabalho, sendo que ali eles não estão tendo oportunidade de, às vezes, uma escuta, oportunidade até mesmo do pai e da mãe falar assim, calma, esse é o papel do eu, mãe, eu, pai, da gente pensar que às vezes a gente aperta ali, aperta aqui, mas você vai fazer uma faculdade. Não, você quer ir agora trabalhar? Tudo bem. Tal dia você vai querer fazer uma faculdade? Tudo bem. Sentar para fazer esse planejamento. Eu acho legal quando eu sento com eles e faço uma organização da rotina deles, da agenda de escola, da agenda mesmo, das tarefas diárias deles, mas eu sempre pergunto, mas é isso que você quer? E aí eles vão levando e falam, ô mãe, é isso que é para fazer? Cadê a autonomia? Aí a autonomia vem muito mais de, se meu pai e minha mãe me dão essa autoconfiança, eu vou ter aquela autonomia para eu fazer aquela tarefa. Eu não vou ter medo. Eu vejo que muitas atitudes de certos adolescentes, eles têm medo, porque eles não têm confiança no adulto. Eles têm medo de tentar associar. Eu vou ser aquele adulto? Até isso eles pensam. Então, isso tá vendo? Muita coisa, muita informação. É muita informação. Sabe? E até mesmo porque nós hoje somos adultos que, não sei, essa forma de trabalhar que às vezes... Acelerada, sabe? Eu acho que isso fica confuso na cabeça de quem está se formando enquanto pessoa, enquanto cidadão ali, né? E dentro desses papéis, assim, né? E também eu acho que a gente despeja nesses adolescentes um mundo de cobrança. Um mundo de cobrança e um mundo muito fracassado. Sim. Entende? E aí fica sem sentido. É uma formação em um mundo fracassado. E aí vem uma pergunta também, sabe, Camila? Eu participei de uma palestra esses dias e uma fala muito... que tem uma dúvida nossa teremos oportunidade para esses adolescentes atípicos no mercado de trabalho? E isso é uma dor, assim, profunda. Por quê? Eu acho que se a gente não tiver oportunidade para eles, a gente não vai ter trabalho para ninguém. Por quê? Porque a gente tem um número crescente. A gente sabe que esse número cada dia vai ficar maior. Sim. Porque a gente tem mais diagnósticos. Então, se a gente não inclui essas pessoas, e aí o mundo corporativo ele tem que mudar. Porque o mundo corporativo, como ele é hoje, ele não inclui essas pessoas. Então, ele tem que mudar. E aí, quem é parte dessa mudança? É a família, é a escola. E isso é o limite. Eu ia falar, é o papel da saúde fazer isso. E o papel de política pública, porque tem um problema aí. Qual que é o maior problema? A política pública ela está voltada para a criança. Um pouco para o adolescente e zero para o adulto. Mas por quê? Porque a gente não tem número, né? A gente não tem número suficiente para poder falar assim, olha, essas pessoas estão chegando na vida adulta. Sim. E aí, aí sociedade, governo, o que a gente vai fazer com essas pessoas? Né? Eu acredito que a gente vai ter uma mudança de cota aí. Porque se a gente não tiver uma mudança de cota mais drástica, e a cota é justamente para trazer igualdade, né? Não é uma coisa eterna, é para a sociedade aprender. Sim. Então a sociedade aprende, depois eu não preciso mais de cota. Mas eu acho que a gente precisa disso para que tenha um desenvolvimento e empregabilidade para esses próximos adultos. E aí a gente está falando de uma porcentagem muito alta da sociedade. Sim. Eu, sinceramente... Por isso que quando eu bato na tecla com você que essas crianças vão virar, assim, adolescentes e esses adolescentes vão virar adultos. E quando eles chegam nessa faixa etária, que eu tô com dois, né? Vamos pensar dois, né? Um paciente meu vai prestar o vestibular esse ano, eu tenho um outro que vai prestar ano que vem.
eles chegam, por mais que um deles tá num trajeto legal, do curso técnico ali, ele tem vamos colocar um respaldo ali, que ele fala, eu gosto de química, eu acho que é aquele que é o caminho, eu tô fazendo técnica em química, é aquele que é o caminho. E eu sempre falo, vamos conhecer as oportunidades? Isso. Porque a gente também, principalmente a criança autista, ela fecha muito, né? Fiquei aqui é legal, seguro, né? Então vou ficar aqui. Só que a gente tem que conhecer o mundo, a gente tem que abrir esse leque social dele, sabe? E é isso que eu falo com ele, vamos conhecer uma amostra de profissão? Vamos desvendar? Vamos ir para as faculdades conhecer? Porque a gente não tá só na química. A química pode ir para vários campos de trabalho. E as faculdades, Marguerita? Agora você falou faculdade, eu lembrei dessa parte que eu ainda não cheguei nela. Que é desse universo que eu permeei muito pouco na inclusão diretamente nas faculdades, sabe? Dessas crianças, desses adolescentes, né? Adultos aí, né? Como que é essa chegada? Porque ali é a preparação para a vida adulta, para o trabalho. Vem de novo aquela coisa que eu sempre pontuo, eles vão ter muita dificuldade nessa interação, nessa comunicação social. Então essa iniciativa de vir aqui e falar, oi Camila, tudo bem? Isso vai ser muito difícil. Por mais que a gente venha trabalhando, falando, você vai ter que chegar, se apresentar, né? Igual aqui, que a gente fez. A gente precisou fazer uma apresentação de como que a gente estava. E essa apresentação, oi, eu sou fulano, tenho quantos anos, isso é difícil. E, por exemplo, a gente conversar, o que você fez hoje? O que você fez no final de semana? Eles não têm, se a outra pessoa não iniciar uma conversa com eles ficam aqui. Então, aí vem a dúvida. Eu vou chegar numa faculdade, que é isso que vem também o medo, né? O medo das terapeutas. Vou chegar numa faculdade gigante. Vamos pensar, né? Um federal, um particular. É gigante. São várias pessoas. Mas eu preciso ter uma comunicação porque eu vou ter que fazer um trabalho em grupo. A maioria das vezes na faculdade, os trabalhos são falados. A gente não faz mais aquele trabalho de colocar o cartazinho na escola, ou a maquete e apresentar. Então eu tenho que falar. Por mais que a didática deles sejam boas para ter esse discurso, porque é uma apresentação formal e concreta, mas para eu ter essa interação aqui, ó, meu grupo é difícil. E também, às vezes, o grupo não vai entender que aquele indivíduo ali, ele tem mais, igual você falou, aquele potencial, aquela mais facilidade naquela habilidade. Sim. E vai falar o quê? Não, você vai apresentar, não. Eu que vou. E ali, ó o nível de frustração. Aí vai ficar chorando, vai ficar triste, vai se sentir, às vezes, excluído. Então, a gente tem que tomar... Quando a gente vai para a faculdade, eu vejo que eles se sentem muito... É mais minha experiência de uma outra terapeuta que me falou. Eles se sentem muito assim, eu conheço muito, né? Eu quero falar. E às vezes, por eles terem muito essa constância de querer falar, às vezes as pessoas não entendem aquele controle inibitório, tipo, você tem que esperar um pouco, e às vezes vai interromper ele, né? Mas no mundo, né, acadêmico, a maioria das vezes não tem muitas adaptações, por exemplo, no sentido, às vezes algum trabalho ou outro, porque na faculdade é muito direto, né? Você vai fazer isso, isso e isso. Então não tem muito... Você já tem que estar autônomo. Sim, mas tem muita questão de leitura. Não é toda leitura que é direta. E a maioria das vezes na faculdade a gente lê muito. Os textos são muito imensos. Às vezes eles não vão ter aquela atenção. Então o foco vai perder. Então não é todos os locais que vai conseguir fazer a questão de um resumo para eles, essa adaptação de resumir. Ou às vezes, por exemplo, o que eu sempre sugiro, vamos tentar fazer um mapa mental. Às vezes o mapa mental vai me auxiliar de alguma forma. Porque eu acho que é isso, assim, é procurar os recursos possíveis para que eles consigam, porque o passo para o mundo, para a entrada no mercado de trabalho,
na minha visão, é uma universidade que consiga, de fato, preparar eles para esse mercado. Sim. Né? Então, muitas universidades hoje, elas têm, por exemplo, um núcleo de inclusão e diversidade. E aí, óbvio que na prática tudo é mais doloroso do que de fato, é ótimo ter um núcleo, mas como é que esse núcleo consegue atuar? Né? Mas ter essa presença e ter de fato a participação dos próprios estudantes com seus desafios. Peraí, isso daqui tá difícil para mim, porque quando a gente fala da comunicação inclusiva, né? Essa semana eu contei isso para alguém, que eu fui fazer uma palestra, e antes dessa palestra, nesse lugar as pessoas falavam outro idioma diferente do meu idioma mãe, e aí eu tinha que fazer essa palestra nesse idioma. Aí, legal. Eu já estava bastante ansiosa, aí era uma associação de crianças com síndrome de Down. Ele estava bem cheio. Aí antes de mim falou uma pessoa, aí essa pessoa era nativa, e aí, beleza, ela falou e levantou uma plaquinha assim. Na hora que levantou essa plaquinha, a plaquinha falava assim, comunicação simplificada. E aí eu fiquei, comunicação simplificada, a pessoa retornou a fala dela e falou de novo. Tudo que ela estava falando, ela falou de novo de uma forma diferente, mais simples. Sim. E aí, mais direta. Aí, obviamente, eu só fiquei pensando em mim naquele momento. Nossa, eu pedi pra eu repetir, eu mal tô sabendo o pouco que eu tenho de contexto de palavras, não sei se vai dar, mas beleza, deu certo pra mim, eu não precisei de repetir, eles ficaram com muita dó de mim, não precisei de repetir. Mas o que eu penso sobre isso? O que isso traz? Eu acho que por que isso não existe em tudo, né? Que tipo, por exemplo, é uma adaptação. Eu não entendi o que você falou. Repete, por favor. Eu não entendi. Não é uma pergunta, é só de fato. Olha, eu não entendi a forma que você falou. Você pode repetir? E isso tem que ter normalidade. Porque na escola, né, a gente sempre, na minha época isso acontecia muito, as pessoas perguntavam muito, eram muito zoadas, né? E aí isso ficava ruim, aí as pessoas paravam de perguntar, né? Eu acho que primeiro é normalizar, né, esse tipo de coisa e para que na faculdade, por exemplo, já é um universo adulto. Sim. Então, para que essas pessoas possam fazer isso. Não entendi por quê. Porque aquele professor ali, às vezes, como você deu o exemplo ali, brincou, aí passou. Brincou, eu já não tô lembrando que quebrou meu raciocínio aqui. Então, olha, terminou a brincadeira, agora eu vou pedir para você poder explicar de novo. Porque mas olha que legal, Camila, quando você fala isso, aí a gente pensa assim, mas será que se todo mundo fizesse isso, né? Aí quando a pessoa formasse, porque a gente tem que pensar na pessoa também formada, porque você sempre fala, é igual o doutor, aquela série que tem do médico que ele é autista. Sim. Doutor alguma coisa, tá, gente? Eu esqueci. Eu também esqueci. Será que se um congresso de medicina vai ter aquela plaquinha, será que nós vamos ter essa mesma? Ou, por exemplo, um congresso de TO, um curso de TO, um curso de... Se levantasse aquela plaquinha... Mas se não tiver daqui uns 10 anos, eu não sei como que vai fazer. Mas por isso eu acho que todo mundo, se a gente pensasse, igual você falou, inclusão é uma palavra linda. Sim. Forte. Sim. Mas, de fato, acontecer é muito difícil. Porque a gente não está pensando nesses que estão vindo. Mas eles vão chegar. Eles vão chegar. E às vezes, até mesmo, igual esse meu paciente, ele fala, vamos tirar o estigma de falar, vou me apresentar, meu papel ocupacional, eu sou fulano, tenho tantos anos e eu sou autista. Tem que ser normal. O problema disso é só que, se você não fala, eu entendo que, eu sempre falo, né, que o que não é conhecido parece estranho. E parecer estranho é péssimo. Sim, por isso que a maioria deles, quando a gente fala do adolescente, eles falam que, por exemplo, quando eu estou na escola, eu não quero me apresentar como autista. Porque eu vou ser considerado um estranho. Eu vou ser considerado aquele menino com a dificuldade. Aquele menino esquisito. Porque isso também é falado. E eu fico pensando, que o autismo, por ser de fato uma patologia que é invisível. Sim. Eu acho, porque de fato, como dentro, né, no meu poder de fala o que eu tenho é visível. Né? Hoje é menos visível do que era quando eu era criança, do que era quando eu era adolescente. Mas o
que é visível, ele automaticamente é isso aí que ele está falando. Automaticamente. Ó, vai ter um posicionamento sobre, não uma opinião. Sim. Alguém vai ter uma opinião sobre. Mas igual você falou, tem que ser dito. Quando eu brinco muito, quando eu faço as postagens, quando a gente sempre fala, a primeira coisa que eu sempre falo, eu brinco com as mães também, identifica. Identifica. É difícil identificar? Eu sei que tem a parte, né, do processo para a família, da identificação. Mas por que não identificamos? Hoje, quando, por exemplo, dentro da minha família, que tem a doença de Alzheimer, e eu falo, se todos eles tivessem uma identificação, e às vezes eles chegassem e falassem, tivesse essa identificação e as pessoas não assustassem, às vezes com um comportamento um pouco mais impulsivo, porque ele está identificado. Então, quando eu sempre falo com as mães dos meus pacientes, se eles forem, Margarita, mas eu não quero usar aquele colar, usa pulseira. Hoje eu vim sem, eu ganhei um presente lindo do símbolo do autismo, eu uso, mas eu uso com orgulho. Sim, é isso. E é isso que eu falo com as mães falam, você não entende os olhares. Quando eu saio com meus pacientes, eu entendo sim os olhares, porque eu sinto os olhares. Os olhares, Só que os olhares podem diminuir. Sim. Quanto mais pessoas a gente tentar mostrar para a sociedade que não é a minoria. Isso, exatamente. Eles não são a minoria. Uma coisa que eu falo até mesmo para meus parentes, que eu vejo muito quando eles falam assim, aqueles meninos se atendem, né, amigo? Pois é. Só que aí eu falo, não. Às vezes os meus pacientes são muito mais inteligentes que vocês. Exatamente. Tem um paciente ou outro que pode ser, às vezes, devido a uma ruptura, vir e dar um tapa e tal, mas, cara, eles são iguais. Uma coisa que eu sempre bato na tecla, que eu até falei isso com você, todos nós somos diferentes. Sim. Todos nós. Eu sou diferente de você é diferente de mim, de pensamento, de corpo, de tudo, de atitude. Eles têm uma diferença. Às vezes sim, a diferença, igual você falou, às vezes é visível devido a uma limitação física que você tem. Às vezes eles não têm a diferença física, né, visual. É invisível, mas é tão invisível que eles demonstram com os comportamentos. Eles demonstram, às vezes, uma movimentação, ou às vezes eles são tão agitados que eles deixam o choque todo cair. E tá tudo bem, mas se eles fossem identificados, a sociedade ia entender que tá aumentando os casos. Foi postado, né, que teve esqueci o nome da revista que eles apresentaram, que tá tendo um aumento gigante de casos. Os casos, não há, Margarita, não é só do TEA, não é só do TEA, não, cara. Tá sendo um aumento gigantesco. Síndrome de Down, paralisia cerebral, todos os casos. Então, nós temos que entender que se eu sei que é doloroso. É doloroso pra mim eu falar assim, eu vejo os olhares das pessoas pra eles. Né, dá vontade na hora de falar assim, o que foi? O que tá acontecendo? Uma criança, um adulto e tá tudo bem. Mas assim, é doloroso eu ver os olhares. E o pior que é mais doloroso pra mim é chegar e eles falarem pra mim, falar assim, tia, você viu ele me olhando? Pois é. Isso que é mais doloroso, porque ele tá sentindo. E tá vendo que ele teve empatia de entender que o outro tava olhando pra ele, mas mesmo assim ele respeitou o outro, ele não xingou o outro. Sim. Então tem que ser, é o que eu falo, Camila, tem que ser mais conscientizado. Nós ainda, por mais que não é que eu levanto a bandeira do autismo, mas por mais que nós estamos ainda no mês de abril, que é o mês da conscientização, não é só para conscientizar o autismo, tem que conscientizar todas as patologias, para as pessoas não olharem com indiferença e uma coisa estranheza. E igual meu paciente falou, vamos tirar os estigmas. Isso. E para tirar o estigma, não pode. Minha mãe falava uma coisa comigo, durante um período eu não queria andar
de saia, de vestido, de sandália, nada, porque me incomodava muito as pessoas olharem, me incomodava elas perguntarem, era uma coisa que me incomodava muito. E aí minha mãe falou assim, tudo que é escondido gera maior curiosidade. Peraí, uai, mas ela tá mancando? Uai, mas será que ela machucou? Uai, mas o que aconteceu? Ah, mas por que ela tá assim? Então, eu acho que esse escondido vai gerando uma dor maior, porque gera mais curiosidade, o ser humano às vezes não tá preparado ali, e aí gera um olhar. Então, aí com o tempo, óbvio, com um longo processo, hoje eu ando muito de vestido, eu ando muito de saia, eu ando muito de sandália, justamente até para poder facilitar, porque aí não precisa. E às vezes, um dia ou outro, a Isis, minha filha que tem 9 anos, outro dia ela viu uma pessoa, viu meu pé e a pessoa ficou espantada. Ela percebeu a pessoa espantada. Aí ela pegou e encarou a pessoa, assim, a gente tava dentro da Leroy Merlin. Aí e ela ficou, e aí ela falou, mamãe, por que ficou olhando assim pelo seu pé? Eu falei, filha, porque quem que você conhece com 4 dedos? Quem que você conhece sem calcanhar? Ele nunca deve ter visto isso, ficou espantado. Ok, eu levei desse jeito, mas quando eu era criança eu não achava ok. E nem acho, e eu acho que deve ser. Minha doença é super rara, minha deficiência é super rara. Eu não conheço outra pessoa, e mesmo as pessoas que têm a mesma doença que a minha, elas se manifestam de formas diferentes. Sim. Então, eu não conheço ninguém com um pé igual o meu. Então, enfim, o que a gente percebe nisso? A gente percebe que essas diferenças, elas têm que ser escancaradas. Sim. Quanto mais escancaradas elas estão, não sei nem se isso é a melhor palavra, mas ela tem que ser assim, declarada. Vai ter uma normalidade. Normalidade. E quando você fala da sua filha, uma criança, se uma criança, quando ela é pequena, é conscientizada que há diferenças, que há pessoas com deficiência ou sem deficiência, visível ou não visível, se aquela criança aprende isso, então ela vai ser sim um adulto que vai normalizar, ver o diferente. Exatamente. E isso é fundamental, porque na realidade no processo de inclusão, e tanto que a gente sempre fala, começa na educação, e aí eu vou um pouco atrás, começa em casa, porque às vezes a escola ela até pode tentar fazer muita coisa, mas se em casa e não tem esse olhar é muito difícil, mas a escola já é o primeiro passo. Então se você inclui essa criança ali e mostra que essa criança ela está vivendo ali junto com você, está aprendendo junto com você, aprendendo do jeito dela e tá tudo bem, né? Cada um aprende de um jeito, você aprende assim, que legal que você aprende assim, mas o fulano ali ele aprende de uma forma diferente. Então eu acho que esse papel da inclusão e da gente normalizar é assim, é o meu maior sonho, assim, é trazer normalidade para as diferenças. Afinal, como você disse, todos nós temos diferenças. E aí, para igualar, né, aquela igualdade para os iguais, desigualdade para os desiguais. E aí a gente entra na visão das cotas, em todo esse processo que é para poder trazer. Porque se você não vê representatividade, onde que essas pessoas estão, né? Outro dia eu vi que tem o primeiro, acho que deputado, ele é de Manaus, o primeiro deputado autista. E aí achei super interessante, eu não consegui ler muito sobre, mas falei, isso é representatividade. Então ele tá ali, que bom que ele tá ali, ele foi votado como todos os outros, e tá ali e ele pode falar pela própria causa, né? Porque eu não sou uma pessoa autista, eu vejo, observo, procuro entender, mas não vivo. Então, um autista que ele foi tão bem preparado ao longo da vida dele, que ele vai conseguir representar e trazer essa política pública, apresentar essa política pública que a gente está falando aqui. Ele falou, olha, mas eu sou um adulto aqui. E aí, olha que legal, para ele chegar nesse ponto, ele precisou lá atrás ter autonomia e independência. Ah, Marguerita, mas ele às vezes tem tanta dificuldade, ele não ia... Mas se a gente tentasse dar essa oportunidade da autonomia e da independência desde um pouco mais cedo, ele ali limpar um tênis, vestir uma blusa sozinho, comer sozinho, e ali na vizinha, entregar um açúcar para ela. A gente está dando autonomia, a gente está dando oportunidades. E a melhor coisa do mundo é a gente se sentir capaz. Sim. Não tem nada melhor na vida do que você ter isso. Ó, a gente já respondeu praticamente todas. E aí, pra gente poder ir fechando, a penúltima perguntinha né, você é embaixadora Acesse-me, né, que é uma plataforma que conecta pessoas com deficiência, doenças raras, a rede de apoio delas.
né? Como que você vê o papel, né, das tecnologias, né, nesse apoio do desenvolvimento e inclusão? Eu acho que é que eu coloquei um pouco com relação aos adolescentes, mas eu acho que é um todo, né? Eu acho que, obviamente, o adolescente tem esse ponto aí que a gente está falando que é crucial, né? Que é esse ponto da virada para a vida adulta, que ele vai trazer acho que é até interessante sim por isso, né? Que ele vai trazer esse retorno à sociedade, porque é isso que é o que a gente está falando da produtividade. Então ele começa a ser cobrado para ser produtivo. O que você acha, né, enquanto embaixadora ACESME, enquanto terapeuta ocupacional que lida com tudo isso, a importância dessas tecnologias para trazer mais inclusão? Eu sempre falo isso para você, né, Camila? Primeiro, eu acho a ACESME uma plataforma incrível, uma plataforma que vai trazer benefício para todos nós. Principalmente quando a gente pensa aí nos adolescentes, a gente para agora, para de tudo que a gente fala. A gente para pra pensar, sabe aquele adolescente que estava indo lá no site de entender todo dia tendo dúvida? Se às vezes tivesse um informativo para eles dentro da plataforma, ou por exemplo, uma facilidade de entender um pouco esse mercado de trabalho, esses cursos técnicos que às vezes é difícil você entrar porque tem um processo seletivo. Então, assim, se a gente tivesse recursos dentro da plataforma, auxiliaria muito nessa etapa deles, né? Você acredita que eles têm me procurado muito sobre isso? E tanto que a gente criou recentemente a comunidade, está trabalhando nela justamente para isso, sabe? E a gente levou isso para o governo para poder falar, olha, não tem lugar melhor para ponto de partida do que um lugar que precisa te entender de que tem que cuidar. Mas o que eu acho essencial da plataforma, e eu vejo necessidade, se todas as famílias que vão assistir o nosso lindo take aqui, se inscrevesse, falasse um pouco da sua história, falasse dos profissionais que eles passaram, porque tem, igual a gente falou ao longo desse podcast o tempo todo, tem a questão da intervenção precoce, então muitas mães estão sendo diagnosticadas agora, crianças com 2, 3 anos, né? Tá tendo muitas crianças, né, sendo diagnosticadas ou não, mas já estão tendo uma intervenção. Mostrem, eu acho que precisa ser dito os profissionais, tem que ser dito como que foi essa experiência. Eu sei que é difícil para a mãe e, né, para a família em si, falar sobre esse processo, né, de diagnóstico, é sofrido para elas, elas passam por um processo, né, de luto, de negação, mas elas precisam falar. Se todas elas falassem um pouquinho na ACESME, se elas colocassem a história delas, colocassem os profissionais que elas fossem, ficaria mais fácil de ter profissionais para indicar, profissionais capacitados, de ter recursos para aqueles adolescentes entenderem como que foi difícil aquela trajetória da família também, sabe? Temos que, igual você falar, alimentar a ACESME. E a gente precisa de reverberar tudo que funciona. E possivelmente um profissional que tem uma dúvida, que está lá no Acre, né? E aí talvez você vivenciando uma situação com uma patologia específica, você já vivenciou aquilo, e como seria bom se esse profissional conhecesse a Marguerita que já vivenciou isso. Isso é uma troca. Sim. E às vezes a gente está tão perto e tão distante, porque a gente tem rede social. Sim. Só que ela não conecta dessa forma, né? Então essa a nossa intenção, e eu reforço minha gratidão de ter profissionais como você, levantando a nossa bandeira e fazendo isso tudo dar certo. E para fechar, né, uma mensagem, eu acho, até depois de tudo que a gente falou, eu acho que seria uma mensagem com relação, assim, para o mundo, sobre a questão, mas mais para as famílias. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias, desses adolescentes, diante de tudo que você vivencia com eles, deixar uma mensagem para eles, para a gente poder encerrar com essa mensagem para essas famílias. E diante de todo o seu trabalho aí, fique à vontade. Pode refletir. Tô refletindo. Acho que o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que falar, nas famílias principalmente, eu acho que, igual falamos ao longo do tempo todo, dar oportunidade a eles. Eu acho que
temos que dar um voto de confiança, eu acho que a gente tem que acreditar mais neles, eu acho que eles têm muito potencial. Tenho muito orgulho, eu sempre falo isso, não quero chorar, então vou gravar de novo. Eu tenho muito orgulho deles e eu sei que eles têm grande potencial, eu acho que todo mundo tinha que acreditar bastante neles e principalmente a sociedade acreditar que o diferente tá tudo bem, gente, ser diferente tá tudo bem. E valorizar, eles são diferentes, mas eles são muito especiais e acreditem neles, tá? E aos meus pacientes, eu amo eles, e é isso. Oh, fiquei até emocionada, vai ter até que abraço. Obrigada. Gente, muito obrigada. Toda sexta-feira nós temos um novo episódio dessa série maravilhosa que hoje nós tivemos Marguerita Pereira, terapeuta ocupacional. Nós falamos sobre adolescência, sobre os desafios e sobre os potenciais desses adolescentes que nós temos aí. E esse episódio está imperdível. Aguardo vocês aqui no YouTube, no Spotify e no Instagram. Obrigada.